Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos estar dando início a mais um culto hoje que nós queremos fazer a abertura da campanha de missões. Então, ao decorrer do culto, nós vamos estar vendo sobre o que é missões, sobre como fazer missões. E a palavra do Senhor nos diz, em Romanos 10, do versículo 13 ao 15, assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos novamente, Senhor, mesmo que por transmissão, mas nós queremos te colocar aqui, Senhor, a vida das pessoas que estão ao redor de todo esse mundo, Senhor, fazendo a tua missão, Senhor, levando o teu nome para qualquer pessoa, seja em qualquer país, em qualquer bairro, em qualquer cidade, Senhor, que o Senhor possa estar as abençoando, Senhor, e a gente também, Senhor. Nós sabemos que todos nós devemos ser missionários, Senhor, então nos ajuda, Senhor, a fazer esse ID, nos ajuda, Senhor, a olhar para essas pessoas com compaixão, com humildade, Senhor, com amor, o mesmo amor que o Senhor teve por nós, Senhor, quando nos salvou. Ô, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor mantém essa chama viva dentro de nós, Senhor, e que nós possamos, que com isso, Senhor, nós podemos levar pessoas a Ti, Senhor, mas não para a nossa honra, Senhor, mas só para a Tua honra e glória, Senhor. Nós te agradecemos por mais esse culto, em nome de Jesus, amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Graça e paz, meus amados irmãos. Estarei lendo uma pequena reflexão que tem por título Lute por vidas e apaixone-se por missões. A palavra do Senhor diz em Isaías 6:8: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
E você, o que tem feito em prol da evangelização? A população do mundo cresce de forma assustadora. Calcula-se que no início da era cristã havia cerca de 250 milhões de pessoas em todo o globo. Em 1650, esse número aumentou para 500 milhões. Em 1850, 1 bilhão. Em 1940, 2 bilhões. Em 1975, 4 bilhões. Atualmente, o número de habitantes na Terra já ultrapassa 6 bilhões. Desse total, 2 bilhões ainda não foram alcançados pelo Evangelho. E você, quantas almas já conquistou para o reino de Deus? Há aproximadamente 250 países no mundo. São cerca de 6.000 línguas faladas em todo o planeta. Embora já se tenha traduzido a Bíblia para quase 2.000 línguas e esteja em andamento mais ou menos esse mesmo total, 20% dos povos ainda não tiveram acesso à palavra de Deus. E não obstante todo o esforço empreendido em favor da evangelização, 50% da população mundial não recebeu nem sequer um simples folheto. E você, que aceitou a Cristo, já aceitou também o seu ID? Missões está no coração de Deus. Ele tinha um único filho e fez dele um missionário. E hoje, quantos do que se tornaram seus filhos pela graça estão incumbidos nessa maravilhosa tarefa? Faz-se misto que tenhamos paixão ou fervor pelas almas perdidas. Pessoas como Whitefield, que no êxito da paixão pelos povos, assim ele clamava a Deus: Se não queres dar minha alma, retira a minha. Pessoas como John Knox, que implorava a Deus pelo seu povo: Dai-me a Escócia, ou eu morro. Pessoas como Mackenzie, que numa ardente prova de amor pelas almas, assim implorava aos céus: Ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Pessoas como Henrique Martin, que ajoelhado numa praia da Índia, desta forma se expressava: Aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. Você precisa fazer alguma coisa. Como parte da Igreja de Cristo, você tem o dever de fazer algo pelo Evangelho de Cristo. E você pode fazer, então vá. Se não pode ir, contribua para quem vai. Incentive a quem quer ir. Ore por quem já foi. Faça alguma coisa. Apaixone-se por missões. Boa noite, meus irmãos. A gente vai continuar com nossos momentos missionários. E a gente vai conhecer hoje o 20º país, que é a Mauritânia. Esse país ele fica localizado no norte da África. O seu governo é uma república presidencialista. Os idiomas são árabe, francês, pular, soniquim e wolof. A sua religião é o islamismo. E o islamismo crê em um único Deus. Eles creem que o Alcorão é o principal e o completo livro sagrado e que é constituído por ensinamentos revelados por Deus ao profeta Maomé. E creem que o seu Deus, Alá, possui poder de decidir sobre o que acontece com cada pessoa. A sua população é cerca de 4,7 milhões de pessoas e o seu líder é Mohamed Ould. Os tipos de perseguição na Mauritânia: a opressão islâmica, hostilidade etno-religiosa, a opressão do clã, paranoia ditatorial, que é o culto ao líder, adoração ao líder, a corrupção e crime organizado. Os cristãos, eles são impossibilitados de se reunirem abertamente. No país, deixar o Islã não significa trair só a religião, mas trair também a família e a tribo. Cidadãos são proibidos de celebrarem casamentos, batizados e também funerais cristãos. As mulheres que se convertem, elas vão contra os seus pais e marido e trazem vergonha para a família. As mais jovens são forçadas a se casarem com os muçulmanos. Os homens cristãos são expulsos de suas casas
e famílias e perdem os status na sociedade. Os pedidos de oração desse país são para que as leis no país mudem e não seja mais ilegal deixar o Islã, por força e proteção aos cristãos ex-muçulmanos, que as famílias respeitem suas decisões de seguir a Jesus e por oportunidades para que os cristãos compartilhem o Evangelho com segurança. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de estar conhecendo mais desses irmãos, de estar conhecendo mais sobre a luta que eles passam diariamente, Deus, porque acreditam em Ti, Deus, porque confessaram a fé, Deus, no Senhor Jesus, Pai. Deus amado, que o Senhor, Deus, dê forças para eles, meu Pai, para aquelas pessoas que deixaram o Islã, Deus, e decidiram, Deus, seguir o Senhor Jesus, Pai. Que as leis desse país, Pai, que elas possam, pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha intervir naquele governo e as leis ali, Deus, possam ser mudadas, meu Pai, e que eles venham, Deus, a aceitar, Deus, a que as pessoas podem seguir, Deus, outras religiões além do islamismo, meu Pai. Obrigado, Pai, pela vida desses irmãos, também que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem guardado, e também o Senhor tem fortalecido a vida de cada um deles, Pai. Assim, Deus, intercedemos por cada vida ali, Deus, por esse país, que hoje conhecemos mais um pouco, Deus, e por tantos outros países também, Pai, que sofrem com perseguições, Deus, porque confessaram a fé em Ti, Pai. Assim, Deus, continua com esses irmãos, é que pedimos a Ti, Deus. Em nome santo de Jesus Cristo, amém. Bom, meus irmãos, vamos estar fazendo agora um momento de oração, e hoje nós vamos orar por um país chamado Timor-Leste, que é um país onde a ICEB tem um campo missionário, e é um país onde recentemente, no dia do domingo da Páscoa, foi atacado por um ciclone. Foram 3 dias direto de chuva e hoje já chegam a 10 mil desaparecidos ou feridos e a 40 mortos pela lama. E nós vamos orar por esse país. O nome da missionária que se encontra nesse país é Soraya, ela e sua filha e mais um grupo de irmãs. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, por essas pessoas que estão naquele país, Senhor, sofrendo por causa desse acontecido, Senhor. Nós queremos colocar a vida dessas pessoas, Senhor, que o Senhor esteja as protegendo, Senhor, cuidando das suas vidas, das suas famílias também, Senhor, nesse momento tão delicado, Senhor. Nós queremos te colocar aqui também a vida das pessoas que ainda estão desaparecidas com toda essa lama, com essa chuva, que essas pessoas possam ser encontradas com vida, só com alguns machucados talvez, ou até bem mesmo, Senhor. Que o Senhor possa estar as abençoando, cuidando delas, Senhor. E que o Senhor esteja também com a família das pessoas que já se foram, Senhor. Estejam consolando, confortando a vida dessas pessoas, Senhor. Protege aquelas pessoas naquele país, Senhor. Que elas não venham desistir de levar o Teu Evangelho naquele país, Senhor. Que não precisa de Ti, Senhor. Abençoa a família da nossa missionária Soraya, Senhor, e a sua filha e o grupo de irmãs que está lá também, Senhor. Que o Senhor esteja as fortalecendo, Senhor, e cuidando da sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos as redes, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, Ele vem.
Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos as redes, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem, ele vem, o Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. A leitura da mensagem de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 20. 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então
os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso, saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera ao rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Amém. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, porque a sua palavra, Deus, ela sempre está aqui, Deus, para nos ensinar, para nos repreender, Deus, e para nos educar também, Deus. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade em que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Deus, mais uma vez para aprender de Ti, Deus. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor, Deus, esteja usando, Deus, o seu servo, que logo mais trará a palavra, Deus, que ele venha falar, Deus, aquilo que o Senhor quer que aprendamos, meu Pai, e não aquilo que ele mesmo quer falar, Pai. Oh, Deus amado, que o Senhor esteja preparando os nossos corações e que essa palavra de hoje, Deus, possa ser, Deus, porque é uma espada, Deus, que ela possa adentrar os nossos corações, Pai, e nos ensinar lições preciosas, como todas as vezes que buscamos ao Senhor, nós aprendemos, Pai. Obrigado, Deus, assim que rogamos a Ti essa noite, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, Deus. Amém. Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos pensar, baseado no tema, este dia é dia de boas novas. O texto se encontra em 2 Reis, capítulo 7, os versos de 1 a 20. Como está a sua vida, querido irmão, querida irmã? Seus propósitos diante de Deus, como estão? Hoje nós vamos pensar, dentro desse tema, este dia é dia de boas novas. Esse texto de 2 Reis nos fala da história do povo de Samaria que foram cercados pelo rei Haddad da Síria, e eles ficaram sem saída, sem poder trabalhar, porque os sírios acamparam fora da cidade e eles ficaram dentro da cidade cercados. E com isso veio a fome. A Síria passou a viver dias, aliás, Samaria passou a viver dias terríveis, porque
eles não tinham condição de trabalhar, ficavam sempre em casa trancados, a ponto de uma cabeça de jumento valer muito dinheiro. E nesse período de tanta fome, miséria, escassez, o rei em Samaria e todo aquele povo estavam muito aflitos com toda aquela situação. E um dia a pressão sobre o rei foi grande, que ele disse que iria arrancar a cabeça do profeta Eliseu, porque para o rei toda aquela situação era culpa do profeta, era culpa de Deus. Mas o profeta Eliseu proferiu que haveria fartura. E de fato houve fartura, como o profeta Eliseu havia dito, como o homem de Deus havia profetizado. Hoje estamos vivendo também dias difíceis, assim como no tempo do profeta Eliseu, ali em Samaria, e em todo o contexto do mundo havia guerra como hoje, fome, muita fome naquele período e hoje não é diferente. A corrupção naquela época também não era diferente dos nossos dias. Hoje estamos vivendo dias de tanta corrupção, de tanta miséria. O povo estava cercado por um grande exército. Hoje, grandes multidões também no mundo estão cercados, não por uma situação de guerra, mas uma situação de pandemia, um conflito grande que estamos vivendo nesses dias. Mas assim como foi no tempo do profeta Eliseu, Deus manifesta a sua graça e o seu poder em meio ao caos, em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Eliseu, ele teve a inspiração divina para falar que haveria de chegar fartura, abundância. Deus iria prover em meio a tanto caos e dificuldades. Deus iria trazer fartura, Deus iria trazer abundância. E assim aconteceu. Houve o dia em que aconteceram as boas novas, porque fora da cidade havia 4 leprosos. E aqueles 4 leprosos então tomaram uma decisão: se nós entrarmos na cidade, lá a fome está a todo vapor, nós vamos morrer porque não tem o que comer em Samaria. E eles tomaram a decisão de ir ao acampamento dos sírios. Eles disseram: vamos ao acampamento dos sírios, se eles nos matarem, nós morreremos. Mas se eles nos deixarem viver, nós saciaremos, mataremos a nossa fome. Aqueles leprosos, eles tinham a decisão de entrar na cidade de Samaria, ou permanecer ali fora da cidade, ou ir ao acampamento dos sírios. E eles tomaram a decisão de ir ao acampamento dos sírios. Se eles matassem aqueles leprosos, onde eles estavam, eles de qualquer forma iriam morrer de fome. Mas quando eles chegaram no acampamento dos sírios, diz a palavra de Deus que não havia nenhum soldado no acampamento. Todos haviam fugido. Deus havia operado um milagre e eles ouviram um barulho estranho, como de grandes exércitos, e eles fugiram, deixando para trás ouro,
prata, roupas, comida, muita fartura. E aqueles 4 leprosos, então, viram tudo aquilo e começaram a comer, se alimentar. Pegaram ouro, prata, esconderam e se fartaram tanto que um caiu em si e disse: hoje é dia de boas novas. Nós não podemos ficar nessa situação que estamos aqui com tanta fartura e os nossos ali em Samaria passando fome. E tomaram a decisão de voltar a Samaria e anunciar que ali no acampamento dos sírios havia fartura, havia abundância, havia alimentos com fartura. E comunicaram ao rei. O rei não acreditou, pensava que era uma emboscada dos sírios, mas mandou alguns dos soldados e dos poucos cavalos que ainda haviam ali. E foram e chegaram lá, constataram que era verdade. Havia fartura, havia alimentos. E aqueles leprosos, então, foram instrumentos de Deus para anunciar boas novas, que havia fartura, que aconteceu como o homem de Deus, o profeta Eliseu, havia dito. A graça de Deus alcançou aquele povo e eles desfrutaram de abundância a partir daquele dia, como o homem de Deus, o profeta Eliseu, havia profetizado. A graça de Deus, ela acontece também nos nossos dias. Hoje, nós precisamos estarmos a par que a graça de Deus, ela quer se manifestar também em nossas vidas. Hoje nós podemos aprender como lição que também nós devemos nos despertar para ter uma compaixão pelos que têm fome, pelos que têm sede, tanto física como espiritual. E muito mais espiritual nesses dias, nós precisamos também nos despertar para termos esta compaixão, como teve aqueles leprosos, em dizer: hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Também para nós, hoje é dia de boas novas. É tempo de boas novas. Nós podemos aprender hoje, olhando para a graça do Senhor, como Eliseu, nós precisamos ser um instrumento de Deus para abençoar vidas. Como foram aqueles 4 leprosos, instrumentos de Deus para abençoar vidas, nós também precisamos nos colocar ao dispor de Deus para também sermos instrumentos de Deus para abençoar vidas. Nós podemos aprender também que crer na palavra de Deus, assim como Eliseu, que creu na palavra de Deus e no seu poder. Eliseu nos dá uma grande lição de como andar em sintonia com a palavra de Deus, em sintonia com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos crer, como Eliseu, na providência divina. Não confiar apenas na força do nosso braço, mas confiar na providência divina. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós observamos a palavra do Senhor, milagres podem também acontecer na nossa vida, na vida de outras pessoas. Jesus, ele disse que ao homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E a palavra do Senhor ainda diz também que tudo é possível ao que crer.
Então Eliseu nos dá lições preciosas de como crer na palavra de Deus e como crer na providência divina, na providência de Deus. Hoje também, nós como servos e servas do Senhor, servos e servas de Deus, devemos buscar no céu a solução para o povo desesperado, angustiado, como aquele povo estava ali em Samaria, angustiados, perplexos. Mas Eliseu buscou no céu a solução para aqueles dias e foi o instrumento de Deus para trazer fartura e bênçãos para aquele povo. Deus também quer, da mesma forma, usar cada um de nós hoje como instrumentos para podermos abençoar vidas. Porque o Deus de Eliseu também é o nosso Deus. O Deus de Eliseu é o mesmo que operou no tempo de Eliseu e opera hoje da mesma forma, com o mesmo poder. A igreja é a grande pregadora da palavra de Deus. E o mundo está sedento dessas boas novas, as boas novas de salvação. Portanto, hoje é dia de boas novas. É dia de anunciarmos as boas novas àqueles que estão sedentos da palavra de Deus, da palavra de salvação. E eu quero nesse momento orar por você que se encontra na sua casa, onde quer que você esteja. Queremos orar por você para que Deus esteja alimentando a sua alma, o seu espírito e lhe despertando. E também orar por aqueles que precisam de livramento, de cura, de uma bênção de Deus nesse momento. Nós vamos orar por você. Querido e eterno Deus, como tu usastes o profeta Eliseu, o Senhor também deseja nos usar hoje também. E nós precisamos nos colocar no lugar da brecha para sermos instrumentos teus, ó Deus, para abençoar outras vidas, para que vidas sejam abençoadas. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que precisam de livramento, de escape, também de saúde, aqueles que estão preocupados com a sua saúde, que creia que o Senhor é aquele que sara, é aquele que cura. O Senhor nos traz todas as providências de que nós precisamos. Como tu disseste na tua palavra, Deus, eu sou Deus que te sara, eu sou Deus que te cura. Como tu providenciastes, ó Deus, fartura em Samaria, o Senhor quer que creiamos na tua palavra, que o Senhor é aquele que pode também trazer fartura no lar desta pessoa que está assistindo nesse momento, na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, de quem quer que seja. O Senhor é aquele provedor, é o nosso provedor, é o nosso sustentador. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
noite, meus irmãos. Em nome da equipe de programação e da equipe de missões, queremos avisar que a campanha de missões do ano de 2021 está aberta e que ao decorrer do ano estaremos trabalhando para que, para a honra e glória do nosso Deus, não apenas ultrapassamos o nosso alvo anual de missões, mas vivamos missões em nossa igreja. De já, queremos pedir que cada família confeccione seus cofres e passem a guardar suas ofertas missionárias até o dia 1 e 2 de setembro, dia em que a equipe de missões recolherá os cofres. Boa noite, meus amados irmãos. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e os avisos da semana são: segunda, dia de fortalecer os laços com a família. Quinta, culto de oração, a dirigente Irmã Teresa. Sábado, o Delon com a nossa irmã Lindalva. E a limpeza do templo, a família do irmão Antônio Silva. Domingo, culto à noite, às 6 horas, dirigente a nossa irmã Rebeca. E esses são os avisos da semana. A todos, uma boa noite e uma boa semana. Música